Boa noite, eu sou a Márcia, estou aqui para apresentar o seminário de Floricultura e Paisagismo com o tema Bokashi. Aqui na introdução, nós vamos falar o que é o Bokashi. Um composto de materiais orgânicos que pode ter origem tanto vegetal quanto origem animal. E o que é esse composto? É um composto que é submetido a uma fermentação que vai gerar micro-organismos que irão funcionar como inoculantes, que atuam na fermentação da matéria orgânica. E isso vai gerar a produção de vitaminas, ácidos orgânicos, polissacarídeos, enzimas, e todos esses estão envolvidos no desenvolvimento vegetal. A origem do Bokashi, ele é de origem do Japão. Ele foi introduzido no Brasil em 1980, mas essa prática de fazer a aplicação de matéria orgânica no solo, ela já é uma prática bastante antiga, né, visando aí aumentar a vitalidade do solo, né, a fertilidade do solo. A importância do Bokashi é por ser um produto sustentável, ele não vai gerar nenhum resíduo tóxico, né? Ele vai ajudar na redução da perda dos nutrientes pela planta, ou seja, né, a lixiviação vai ser menor. Ele favorece o incremento da fauna edáfica, equilibra a nutrição das plantas e quebra o ciclo das doenças. Aqui a gente tem um pouco do que o Bokashi é. Aqui a gente fala que é um biofertilizante, né? Que são micro-organismos que vão degradar a matéria orgânica. Isso vai gerar o quê? Vai gerar vitamina, vai gerar fenóis, toxinas, enzimas e não deixa de ser um antibiótico. Por quê? Porque ele vai induzir a resistência das plantas. Né? Uma planta bem nutrida é uma planta bem mais resistente, né, ao ataque de pragas, doenças, né? E também vai deixar o nutriente mais disponível para a planta. Né? E como que isso funciona? Ele vai aumentar a capacidade de troca de cátions no solo e com isso vai melhorar a fertilidade. Né? Vai aumentar a quantidade de micro-organismos, né? E esses micro-organismos são aqueles que auxiliam no controle fitossanitário. Né? Então, por exemplo, um ataque né, um ataque de nematóide, né? Uma planta bem nutrida, né? No caso com um fertilizante orgânico como o Bokashi, ela vai estar mais bem resistente a esses patógenos. Inoculantes para o Bokashi. Nós temos o Embiotic, que é um produto comercial já pronto. É um produto bastante utilizado, né? Mas também a gente pode fazer, né, o inoculante para a gente colocar no Bokashi. Né? Aqui nós vamos falar de dois tipos, que é o kefir e também a captura de micro-organismos eficientes. O kefir são os aglomerados simbióticos, né? E a captura de micro-organismos eficientes são aqueles que são selecionados por meio de fungos, né? Que são coletados em condições ideais, né? em um ambiente ideal. O kefir é um dos inoculantes, né? Que o produtor pode utilizar para produzir o seu bokashi. O kefir, ele é uma bebida bastante utilizada no consumo humano, é resultado da fermentação do leite ou da água com açúcar. A água com açúcar, ultimamente, tem sido o meio mais utilizado para fazer o kefir, para utilizar em composto orgânico para as plantas. Isso vai proporcionar
a suspensão de micro-organismos que vão se associar aos grãos, né, aos grumos, porque o kefir são grumos, e ali eles vão se reproduzir, né? Agora aqui a gente vai ver como que é feita a produção do kefir. Então eu já falei que aqui que ele pode ser feito tanto no leite quanto na água, né? E aí os grãos de kefir são adicionados diretamente ao substrato escolhido, normalmente é água com açúcar, né? Esses grãos ficam ali nesse substrato por um prazo de 3 dias. O recipiente tem que ser um recipiente ou de vidro ou de plástico, né? E deve ser colocado em um ambiente com temperatura ambiente. A proporção da mistura é 10% de grãos de kefir para o substrato, a quantidade de substrato que foi escolhida, né? Então você coloca, mistura os dois, deixa descansar, né? Pode ser vidro, pode ser um recipiente plástico, por 3 dias. Após esses 3 dias, você vai coar esse líquido, você vai retirar os grãos de kefir e aí você pode reinocular os grãos de kefir em um substrato novo, em outro frasco. Aquele líquido que você coou é o líquido que nós vamos usar para fazer o nosso bocache, né? Então aqui a gente fala como que é feita essa produção. Então, após essa ativação do inóculo, que a gente já falou no slide anterior, a gente vai misturar esse líquido que a gente tirou com os resíduos orgânicos. O resíduo orgânico, o produtor deve ficar muito atento, por quê? Porque a tendência é que ele reutilize alguma coisa que ele já tenha na propriedade, né? Isso vai fazer com que o custo do adubo orgânico dele caia bastante, né? Sem contar que ele vai estar reutilizando, né, alguma coisa que ele poderia dispensar, que ele ia jogar fora, né, nesse caso. Então, você vai pegar o resíduo orgânico, misturar com aquele líquido que foi coado, né? Vai misturar com uma solução aquosa, misturada com água e açúcar. Essa açúcar, de preferência, um açúcar orgânico. A gente sempre fala do açúcar mascavo, né? E depois de homogeneizar essa mistura, fazer a incubação em frascos fechados por 21 dias. E aí, nessa situação, ele deve ficar sem luz, né? E com uma temperatura de 25 graus. Após esse período, né? O adubo já pode ser utilizado para a incorporação no solo. Então, essa é a produção do bocache feito com kefir. Agora, a produção do bocache fazendo com a captura de micro-organismos, existem várias etapas a serem feitas. A etapa 1 é feita a captura de micro-organismos eficientes, e aí nesse processo pode usar o arroz cozido, né, sem sal, e esse arroz é colocado em um recipiente protegido com uma tela para que não tenha nenhum outro inseto, nenhum outro animal possa vir, né, danificar aquilo ali, né? O local onde esse produto deve ficar é um local bem favorável, né, para ocorrer a colônia dos micro-organismos. Então, deve ser feita uma proteção com tela, né? O recipiente a ser usado, ele tem que ter um furo para que possa ser retirado o chorume que é produzido aí durante a fermentação né, a colonização desses micro-organismos, vão ficar ali estabilizados, mas vai gerar um chorume, e esse chorume tem que ser removido, né, da substância lá. Após isso, são feitas as seleções dos micro-organismos eficientes, não são todos que são utilizados, né, somente os que realmente são eficazes para a inoculação. E na segunda etapa é feita o fertilizante líquido, né?
e aí vai fazer a mistura desse arroz, né, com os micro-organismos eficientes que já estão lá estabilizados, vai misturar com melaço de cana ou um açúcar orgânico e também com água. Né? Aqui fala misturar o recipiente, o conteúdo do recipiente do arroz com água limpa e aproximadamente 5 litros de melaço de cana. Então, é feita essa solução, ela fica por 7 dias e após esses 7 dias já temos um fertilizante líquido e pronto para ser utilizado. Né? A terceira etapa é onde a gente vai incorporar aquele fertilizante líquido que já estava pronto a um resíduo orgânico sólido. Né? E aí, nesse caso, nós vamos fazer a compostagem. Vai misturar no substrato orgânico, do mesmo modo que a gente falou lá no kefir, né? Sempre dando opção, né? No caso, como esse substrato orgânico sempre dando prioridade para aquilo que o produtor ia jogar fora, não ia mais utilizar, né? Restos de alimentos ou alguma planta que fez poda, fez manejo, né? Um resto vegetais. Então, assim, tudo isso pode ser utilizado, né? Recomenda-se fazer essa terceira etapa em um tambor, né, de aço, mas que tenha também um furo na parte baixa, também para retirada do chorume, que vai gerar também durante, né, aí essa fermentação, né? E aí, poucos dias depois, esse adubo também já vai estar pronto, né? Já foi feita a fermentação, ele é um biofertilizante sólido e pode ser usado na adubação também, né? Caso o produtor não queira utilizar um tambor, ele pode fazer também com pilhas de compostagem a céu aberto. Nesse caso, ele deve revolver, né, essa pilha de composto, né, com uma frequência maior nos primeiros dias e que também vai dar um bom resultado. Aí nós já temos aí a terceira etapa, que é a inoculação do resíduo orgânico sólido, né? Aí aqui agora nós vamos ver os cuidados que a gente tem para utilizar o bocashi, né? Antes de tudo, fazer a análise de solo, assim como um fertilizante comercial comum, a gente deve fazer a análise para saber a quantidade que a gente deve incorporar, né? Se a planta está realmente necessitando. No caso do fertilizante orgânico, também é necessário fazer essa análise para a gente ter a certeza de que a gente precisa, né? Qual a quantidade, qual a frequência a gente deve colocar. O pH ácido, por quê? Porque o bocashi, ele é um fertilizante levemente ácido e alta relação CN, né? Então, o que acontece? Se eu aplicar doses muito elevadas, né, pode ocorrer, né, a acidificação do meu solo. E aí, nesse caso, não vai haver disponibilidade de nutrientes para a planta, né? Vai acontecer o contrário. E também pode ocorrer, né, o solo ali vai consumir todo o nitrogênio durante essa decomposição. Ou seja, então, se eu não tiver esse cuidado, eu posso gerar um certo problema na minha produção, né? Essa questão do cheiro também é uma questão muito importante, né? O cheiro tem que ser um cheiro bem agradável, não pode ter cheiro de podre, né? Porque esse cheiro agradável indica que nós temos um adubo saudável, né? E com umas condições fitossanitárias boas para serem utilizadas.
Esse cuidado, né, estendendo aqui os cuidados, a umidade, né, do adubo, em excesso ela vai prejudicar, né, o processo. Então, qual é a forma da gente verificar se a umidade está correta? Apertar um punhado, né, do adubo na mão, não pode escorrer líquido entre os dedos, né? Se isso acontecer, é porque ele está com umidade em excesso, né? Então, aqui fala também que a gente deve fazer o revolvimento, né, do adubo com muita frequência nos primeiros dias, e o armazenamento pode afetar a qualidade final, né? Então, o local que você armazena, né, pode prejudicar aí a qualidade final do adubo. A aplicação, ela pode ser feita a lanço, em torno de 200 a 400 gramas por metro quadrado. É importante incorporar o bocache ao solo. Então, jogou o bocache, vem fazendo a incorporação do solo, né? E não pode fazer o plantio no mesmo dia. Deve-se esperar alguns dias, porque depois que é feita a incorporação, ali vai haver uma certa fermentação. Não é bom fazer, então, o plantio no dia que coloca o bocache, né? Aqui fala que a aplicação em frutíferas é dividida em 3 aplicações sobre a bordadura, e a aplicação por cobertura deve ser entre linhas ou por plantas. Essa deve ser feita mensalmente. O biofertilizante com calda, 200 gramas de bocache para 20 litros de água, a aplicação deve ser feita a cada 15 dias. Isso tudo vai variar de acordo com a cultura, né? Cada cultura tem uma exigência, então isso deve ser adaptado de acordo com, né, a necessidade de cada cultura. Era isso que eu tinha para apresentar sobre o bocache. Uma boa noite. Obrigada.